E aí, tudo bem com você? Vem comigo que hoje eu quero falar para você que tem um coração muito escrupuloso, uma mente muito escrupulosa, você tem dificuldade de se confessar. Vem comigo. Tem muita gente que tem me pedido para fazer um vídeo sobre confissão, sobre escrúpulo na confissão. Bom, eu fiz já uma playlist sobre confissão e tal, tem vários vídeos sobre confissão, e tem vídeos pequenos sobre confissão. Bom, dá uma olhada, a gente coloca aqui em cima alguns vídeos, algumas sugestões de vídeos sobre confissão, tá? Mas eu sei que tem gente que tem muita dificuldade porque tem muito escrúpulo. Então eu quero explicar algumas coisas, vou fazer um passeio de mostrar algumas coisas na história da igreja para você, ok? Tem muita gente que esquece que Jesus pregou a boa nova. Jesus saiu daquele esquema dos fariseus, que era uma lei pesada, daquele esquema dos sacerdotes, que era um ritualismo muito grande. Então, Jesus saiu desses esquemas. E saiu até de um esquema de moralidade. Os romanos faziam orgias terríveis. Mas Jesus jamais ficou falando das orgias dos romanos. Jesus jamais se importou muito com isso. Por quê? Porque Jesus quer mesmo ter um contato pessoal com as pessoas. Então Jesus tinha esse relacionamento, ele tocava as pessoas através do olhar, através da palavra, através do gesto e curava muita gente. Esse foi o trabalho de Jesus que a gente chama de Boa Nova. Isso todo o primeiro milênio da igreja, né, todo o primeiro milênio se seguiu. É claro que existia grupos, que existia heresias, gente que pegou filosofia daqui, dali e tal, gente que começou a se achar mais puro do que os outros, né? Ou mais duros do que os outros. E aí começou a surgir essas heresias. Pessoas que queriam se achar mais santos começaram a fazer o trabalho da heresia, que é o trabalho da divisão na comunidade cristã. Mas todo o primeiro milênio, a ênfase foi divulgar a Boa Nova, de proclamar a Boa Nova e de ser uma Boa Nova de não violência. Porque é comum no mundo inteiro ser violento, massacrar os outros, pisar em cima das pessoas. Nada disso Jesus queria. Claro que conforme a igreja foi aumentando, foi melhorando, foi entrando junto com a política e tal, foi se mesclando um pouco, o poder político foi corrompendo algumas coisas. Mas também deu suporte à igreja de fazer a sistematização. Então, a partir do segundo milênio da igreja, se começou o que a gente chama de reflexão teológica, que a gente não tinha. Até aí, até o primeiro milênio, até os 1000 primeiros anos da igreja, o que nós tínhamos é que a teologia era uma sabedoria de vida, era uma sabedoria de falar, era uma sabedoria de viver. Então aí você tem teologia e vida muito junto. Mas a partir do primeiro milênio, século 11º em diante, século 12, 13 e tal, a teologia foi se separando, foi se transformando em ciência. E aí foi dando algumas dificuldades, porque a espiritualidade ficou um pouco para trás. Ela começou a ficar mais dura por conta da teologia também. E ela foi endurecendo tanto que a devoção ao coração de Jesus precisou ser revelada. A Santa Margarida Maria Lacoque, Jesus revelou: olha o meu coração como é uma fornalha de fogo. Entra aqui e veja o quanto eu amo. Veja, no segundo milênio, a teologia e a espiritualidade se separando, a espiritualidade ficando cada vez mais dura, acabou tendo que entrar em pauta a devoção do coração de Jesus para diminuir essa dureza, essa dificuldade, para amenizar as coisas. E aí, então, a gente começou a espiritualizar demais as coisas. A espiritualização foi boa, porque saiu daquele contexto um pouco coletivo demais e começou a colocar responsabilidade em cada um, até que São Francisco de Sales inaugura a espiritualidade moderna, que é uma espiritualidade mais doce. Ela vai, né, assim, mais adocicada, mais individualista e tudo tal,
até a época do Curadars. Mas a época do Curadars já foi uma época de jansenismo. Nós tivemos outra heresia que endureceu a espiritualidade, que dizia: vocês não são dignos de comungar, vocês não são dignos de fazer nada. De fato, nós não somos dignos. Mas o Curadars conseguiu, graças a Deus, dar uma amenizada nessa coisa e falar da misericórdia de Deus. Eu estou fazendo alguns shorts, vou começar a publicar alguns shorts, vídeos, com palavras do Curadars, justamente sobre a misericórdia de Deus. E o Curadars foi o grande confessor da igreja, dos 20 séculos da igreja, né? Você tem as grandes mentes, Agostinho e Tomás de Aquino, mas você tem o grande confessor, que não era uma grande mente, mas era um grande coração e uma grande inteligência prática, foi São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele saiu daquele jansenismo, daquele rigorismo, para entender que as pessoas precisam acolher o amor de Deus. Ele começou rigorista, ele começou jansenista também, ele começou muito duro, mas ele foi fazendo a experiência da misericórdia nas suas orações, na sua prática, e depois no confessionário, e aí ele foi se abrindo. E foi aí que ele fez o melhor e o mais profundo trabalho na consciência. Quando ele dizia: olha, o que é importante numa confissão? E aqui eu falo para quem é escrupuloso. O que é importante numa confissão? O importante é a atitude de pedir perdão. É de eu estar lá, de eu me colocar diante de Deus pedindo perdão. Claro que o escrupuloso vai dizer: ai, mas eu esqueci alguma coisa, alguma oração, esqueci alguma coisa. Deus sabia desde o princípio que você ia esquecer. E já te perdoou também, na confissão, de tudo aquilo que você esqueceu. Ai, padre, mas a minha confissão... Não se esqueça que Deus é muito maior em inteligência, em sabedoria e onisciência do que nós. O que nós não podemos fazer numa confissão, aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, é mentir, é esconder o pecado. Mas todo pecado confessado, ele está completamente apagado. Mesmo que o demônio às vezes volte a nos acusar. Aquela vozinha na cabeça da gente. Essa vozinha disser: ah, você fez tal coisa? Diga: os meus pecados estão perdoados na graça de Deus. Os meus pecados estão perdoados na graça de Deus. Então, não se esqueça que o escrúpulo é uma tentação. O escrúpulo é uma maneira do demônio nos afastar de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Confie que Deus já sabia que você ia esquecer esse pecado, mas também peça perdão ao Senhor cada missa que você começar. A gente começa na missa pedindo perdão pelos pecados que a gente tem, que são pequenos, que são leves. Isso já é suficiente. E vá lá comungar, mesmo que alguma voz te diga: olha, cuidado, você não é digno. Claro que você não é digno, eu também não sou digno. Ninguém é digno, nem os anjos são dignos da Eucaristia. Mas nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque Ele também é remédio. E eu queria terminar aqui, para você que é escrupuloso, com uma frase do Curadars, dizendo: a misericórdia de Deus é como uma torrente que vem de uma vez só e leva tudo. É uma corrente debordante. Ela leva no seu caminho todos os nossos pecados. Ou então, o Curadars também dizia: os nossos pecados são como grãos de areia diante da montanha da misericórdia de Deus. Por maior que seja o seu pecado, Deus é muito maior e a sua misericórdia também. Só não conte mentira e não deixe o seu pecado para trás. Não esqueça de falar, não esconda seu pecado. O resto, tudo mais, Deus perdoa. É a atitude que importa na confissão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até semana que vem, nós de novo aqui para trabalhar questões do pecado, da misericórdia e da catequese. Obrigado.